Bom, e a gente abre o programa desta sexta-feira trazendo para você uma entrevista exclusiva. A partir de agora, vamos conversar com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que gentilmente nos atende a partir de agora. Tudo bem, ministra? Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigado, Vitor. O prazer é todo meu, viu? Obrigado. Ministra, são vários assuntos para tratarmos aqui. O primeiro deles que eu queria abordar com a senhora é o aumento de preços dos alimentos. Muita gente ainda reclama sobre isso, né? Sobre a alta do arroz, a alta do óleo, a alta do milho, enfim, são vários produtos que tiveram um aumento de preços nas últimas semanas. Queria saber da senhora o que mais o governo pode fazer em relação a isso. Já houve algumas medidas anunciadas, uma delas a alíquota zero, no caso do arroz, que já ajudou a frear um pouco essa disparada de preços. O governo estuda ainda alguma outra providência em relação a isso, ministra? Eu acho que o governo fez, no tempo certo, as medidas que podiam ser feitas. Agora nós estamos aguardando a entrada da nova safra do arroz. O arroz já deu uma pequena arrefecida nos preços, já caiu em alguns estados, aí a gente tem visto o preço caindo. Tem outros produtos que subiram, né, mas quando se trata de produtos agrícolas, isso é assim mesmo. Mas nós temos aí uma safra estimada tão grande quanto a que nós colhemos esse ano, então, a partir de janeiro, nós temos arroz entrando aí, a colheita do arroz, nós temos a colheita da soja, que começa a acontecer no final do mês de dezembro, depois nós temos o milho um pouco mais para frente, enfim, o pasto está voltando com as chuvas, então você vai ter mais boi gordo também à disposição dos frigoríficos, e com isso os preços vão se normalizando. Ministra, a próxima pergunta agora é de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Pois é, salve, ministra, muito boa noite. Ministra, salve. O presidente Jair Bolsonaro, ele fez fez um elogio ao setor agropecuário, né, e dizendo que não parou e que continuou, e eu disse aqui que se houvesse uma paralisação do setor do campo, hoje nós estaríamos com uma defasagem muito grande e inflação, evidentemente, porque é aquela história da lei de oferta e procura. Mas como foi, ministra, vamos dizer, as consequências da pandemia do novo coronavírus no setor agropecuário? Maria, nós tivemos aí muito trabalho, né, ao longo desse ano. Essa pandemia chegou ao Brasil em março, mas nós tivemos um tempo para nos preparar, porque ela começou na China e depois ela veio para a Europa e nós, Estados Unidos, então, vendo o que estava acontecendo lá, nós tivemos um pouquinho mais de tempo para nos prepararmos. Nós estamos em plena colheita da primeira safra, a safra de verão brasileira, então nós tivemos que trabalhar duro para dar segurança aos trabalhadores, para que colhessem dentro das fazendas, mas também que a safra pudesse ser escoada. E aí toda a parte de logística, o ministro Tarcísio trabalhou junto lá comigo, então os dois ministérios em conjunto, para que essa safra fosse escoada, fosse processada e chegasse até a prateleira dos supermercados, para não faltar, enfim, que o abastecimento fosse feito para os brasileiros. E também cumprir os contratos de exportação, porque a safra brasileira ela é grande, né? E esse ano foi uma super safra, e nós tínhamos também que escoar, que mandar para muitos países aí do mundo a nossa soja, a nossa carne, enfim. Isso foi feito, graças a Deus funcionou tudo muito bem, os portos funcionaram a contento, e também a importação, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem duas safras no mesmo local, na mesma área. Então, você colhe a safra de verão e já tem imediatamente o plantio da nova safra, que nós chamamos de safrinha, né, que é a safra plantada no inverno. Então, você tem aí os fertilizantes, uma série de insumos que muitos são importados e que tem que chegar a tempo e a hora para que essa safrinha acontecesse. E isso aconteceu também de maneira satisfatória, colhemos uma safrinha excelente e, enfim, fechamos com chave de ouro, porque realmente o produtor rural brasileiro não parou, continuou trabalhando, porque ele sabe que ele tem
tempo certo para fazer essas coisas. É diferente do comércio, você pode fechar hoje e vender amanhã. Na agricultura, não. Você perdeu aquela janela, né, você, às vezes, não consegue mais plantar naquele ano. Ministra, quem já está conosco agora e vai lhe fazer a próxima pergunta é Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus companheiros. Boa noite, ministra. É um prazer falar com a senhora. Boa noite. Boa noite, Augusto. Ministra, eu queria saber qual é a área plantada do Brasil, efetivamente a área utilizada pela agricultura, e qual seria a área ideal, ou se essa é suficiente. Augusto, hoje nós temos 8,7%, vamos falar em 9%, tá? Para jogar para cima. Da área, a área de agricultura corresponde a 9% da área do Brasil. E fazemos toda essa safra que é colocada para a nossa sociedade, para a nossa população, e ainda conseguimos exportar para muitos países do mundo. Então, ela é uma área pequena, relativamente pequena. Se você pegar agricultura e pecuária, você tem aí 30%. A área de pecuária é maior, porque a pecuária é um pouco mais extensiva, mas não chega a 30% de todo o território brasileiro, faz aí toda essa diferença em termos de produção. Guilherme Fiuza, sua pergunta agora, Fiuza. Ministro, uma pergunta de ordem mais geral sobre a retomada da economia pós-pandemia. O setor do agro segurou bem a sua atividade durante esse período muito especial, e na ponta do consumo, de alguma forma, o auxílio emergencial supriu aqueles que não teriam meios para continuar consumindo. Mas eu queria saber a sua opinião sobre diretrizes que continuam aparecendo sobre restrições, trancamento, lockdown, né? Aparece nos Estados Unidos, Europa, e algumas autoridades no Brasil também falando sobre essa possibilidade, segunda onda, terceira onda, etc. E isso, mais adiante, de alguma maneira, vai impactar o consumo, né? Então, a produção começará a se desencontrar com a demanda. Como é que a senhora está vendo, ministra, esse momento brasileiro diante de um mundo na dúvida sobre como enfrenta os novos momentos aí da pandemia, e com algumas autoridades, várias, aliás, optando por novos trancamentos? Olha, eu acho que como o Brasil tem tido aí, vamos dizer assim, não tem nada bom nesse momento que vive o mundo. Mas aqui nós temos sempre, a pandemia tem chegado um pouquinho depois do que tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente consegue antecipar um pouquinho o que deve ser feito aqui. A gente tem aí muitas teorias, uns contra, outros a favor do lockdown. O lockdown, ele resolve, vamos dizer, a parte de não ter os hospitais super demandados, né, no momento desse retorno aí dessa onda. Agora, o Brasil, nós temos aí o campo, né, o Brasil rural, é mais tranquilo o trabalho. Primeiro porque nós temos menos aglomeração, né, as pessoas vivem no campo, então é mais fácil a não disseminação do vírus, e todos os cuidados que a gente já sabe que tem que ter. Então, eu tenho andado aí pelo Brasil e tenho visto que na área rural, Fiuza, a gente tem visto os produtores de máscara se protegendo, as pessoas estão muito conscientes de que tem que lavar as mãos, enfim, esses cuidados básicos que tem que ser tomados. Então, no Brasil rural, a safra continua, vamos dizer, ela já está plantada, né? Esse ano teve um atraso aí, porque nós tivemos um atraso nas chuvas, então ainda temos um pouco de plantio a ser feito, mas as pessoas na zona rural, elas estão tomando cuidado, mas não atrapalhou, vamos dizer assim, os trabalhos. Quanto as pessoas, se tiver que fazer, enfim, isso é uma prerrogativa dos governadores e dos prefeitos, né? Se alguém fizer o lockdown, a gente já sabe, e a população tem consciência de que o abastecimento no Brasil, ele continua
sendo feito, nós não vamos ter nenhum problema de abastecimento, então as pessoas não farão como fizeram na primeira onda, de correr aos supermercados e se estocar para guardar comida em casa com medo da falta dos alimentos. Agora, é uma doença muito difícil, né, porque ninguém conhece bem, cada dia surge uma coisa nova, mas a sorte é que nós aí já temos alguns tratamentos, né, que ajudam, enfim, que tem ajudado quando a pessoa imediatamente que sente aí os efeitos do vírus, se a pessoa se tratar rapidamente, a gente tem visto que o número de mortes diminui. Enfim, temos visto o exemplo aí no mundo e também aqui no Brasil. Ministra, eu gostaria de saber como andam as negociações para a entrada em vigor do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Há algumas semanas, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, disse que parece que o acordo começa a fazer água, expressão dele próprio. É isso mesmo, ministra? Eu sou um pouco mais otimista. A gente tem aí, vamos dizer, alguns países questionando a parte de sustentabilidade, mas o acordo ele é muito sólido, ele ainda não está totalmente, ele está sendo revisto, vamos dizer, corrigido para ser colocado para o Parlamento Europeu e para os diversos países da União Europeia. Ele é um acordo que tem benefício para os dois lados. Eu estive recentemente em Portugal conversando com a ministra da Agricultura e com o secretário Eurico Brilhante, porque Portugal assume a presidência do Conselho do Mercosul, da União Europeia, e então é muito importante que Portugal conheça, enfim, o que o Brasil pensa, o que nós fazemos, as dificuldades que nós temos, e Portugal nos deu apoio incondicional ao Brasil na assinatura deste acordo. E eu acho que nós teremos aí um bom parceiro para nos ajudar, enfim, com os parlamentos que têm mais dificuldade, porque acham que esse acordo pode atrapalhar, enfim, as suas economias e que o Brasil pode, enfim, a concorrência nossa, estou falando do agro. Agora, eles têm muito o acordo para a parte industrial da Europa, para a parte de comércio, que não é a parte agrícola, de outros itens, ele é muito favorável. Então, eu acho que tem aí esse momento de discussão, mas eu acredito que ele será assinado, sim. Essa é a minha opinião pessoal. Zé Maria. Ministra, a senhora, desde o início do governo, tem negociado muito, inclusive com os chineses aí, para manter o nível de exportação. Os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais. A balança comercial brasileira tem um superávit muito grande para a China, né? Eu recentemente tive informações, ministro, de que os chineses estão investindo na África, inclusive levando para lá tecnologia brasileira, matrizes brasileiras, sementes brasileiras. Isso é verdade, ministro? E até onde isso pode atrapalhar no futuro? Isso é um projeto de futuro, as exportações do Brasil e a concorrência no mercado internacional. Olha, eu acho que pode atrapalhar, sim, mas isso ainda é muito pouco expressivo, mas nós temos que estar de olho. A Embrapa, que é a detentora de grande parte dessa tecnologia, a gente vem conversando muito aqui internamente. A Embrapa já esteve na África trabalhando, agora ela não está, mas poderá voltar a trabalhar. Nós temos aí que ter, enfim, nós temos, não é uma reserva de mercado, mas a tecnologia brasileira, tropical, que faz essa nossa agricultura, ela é parecida com o que pode ser feito na África. Então, eu acho que a gente tem que ficar realmente antenado com isso, mas também nós podemos ter parceria com alguns países da África e utilizar toda essa tecnologia que ao longo desses 50 anos o Brasil fez, é única, né? Ninguém tem essa tecnologia e nós podemos usufruir através de parcerias com países africanos. A China, natural que a China, não só a China, a Alemanha também, alguns outros países árabes estão investindo muito na África, porque é uma fronteira
que ainda existe no mundo, né, a ser plantada, mas, de fato, quem detém essa tecnologia somos nós, aqui no Brasil, por termos essa tecnologia adaptada aos trópicos, que é a mesma que pode ser utilizada na África. Fiuza. Ministra, voltando à questão do acordo União Europeia-Mercosul, o chefe de Estado que tem parecido mais refratário ao acordo, inclusive a partir de um determinado momento ele começou a adotar essa postura que não havia anteriormente, é o presidente Emmanuel Macron, da França. A senhora supõe por que essa posição de pouca convergência, de repente, do presidente da França? Olha, a agricultura, vamos falar de agricultura, né? Os agricultores franceses, eles têm vamos chamar de lobby no bom sentido, eles são muito fortes, né? E eles fazem muito barulho. E eles nunca foram favoráveis a esse acordo, porque sempre acharam que o Brasil tem uma agricultura muito competitiva e que poderia atrapalhar. Eu estive lá como deputada federal, antes de ser deputada federal, como membro aí de algumas associações de classe, né, e nós sempre tivemos dos franceses uma certa desconfiança, porque eles sempre acharam que a gente... E é fato, o Brasil tem uma agricultura fantástica, nós temos uma pecuária também que cada dia é mais intensiva e produtiva, então isso pode atrapalhar a França, né? Então, eu acho que, na verdade, o presidente Macron, né, ele tem aí algumas preocupações, como todos os europeus têm, com o meio ambiente, enfim, e ele tem colocado isso no seu discurso e tem sido um pouco hostil, vamos dizer assim, ao Brasil. Mas eu acho que, no final, tem muitas empresas francesas no Brasil, né? Ele vai ter que lembrar que aqui nós temos Renault, Peugeot, e nesse acordo não é só agricultura, é um acordo mais amplo, né, de comércio. Então, no fim, todos os países do mundo olham, né, os seus interesses, e também tem aí o discurso, né, político, eleitoral, que também tem que ser levado em conta por nós. Então, eu acho que a gente tem que esperar. Esse ano que vem será um ano definitivo para isso, o acordo vai já estar todo feito, enfim, corrigido, e aí os países vão ter o acesso total a ele, para que seja discutido com todos os países da União Europeia, e aí vamos ver a reação, como é que vai ser no final. O Brasil tem interesse nisso, né, muito interesse, é bom para o Brasil esse acordo, principalmente porque nós vamos nos qualificar cada vez mais com os nossos produtos, a parte de embalagens, enfim, mas o vinho europeu também entrar no Brasil é bom, então a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que nós temos aí muito discurso por enquanto, a gente tem que esperar para ver na prática o resultado, na hora que puser na balança, a parte econômica de cada um dos blocos. E lembrar que nós temos, não é só o Brasil, nós temos aí a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, que estão conosco também neste acordo do Mercosul. Ministra, e houve nos últimos dias algumas notícias dando conta de que alguns deputados defenderiam o nome da senhora para a disputa da presidência da Câmara, para que a senhora, que é também deputada, né, agora está licenciada do mandato, voltasse ao cargo de deputada para disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Isso procede, ministra? A senhora toparia disputar a presidência da Câmara ou nesse momento não? Olha, eu fiquei muito lisonjeada, honrada com essa lembrança, né? Mas não eu não estou em nenhuma tratativa ainda com ninguém. Pode ser que para frente, né, quem é deputado enfim, isso aí para caminhar precisa muita coisa. Primeiro eu brinco que a gente precisa combinar com os russos, né? Por enquanto
foi só alguns deputados que lembraram do meu nome, disseram, a deputada Tereza poderia ser um bom nome, mas aí a gente tem aí vários nomes de expressão, gente muito experiente nessa disputa. Por enquanto, eu fico só feliz de ver que meu nome poderia fazer parte aí desse rol aí de pessoas para disputar o terceiro cargo mais importante do país. Mas, por enquanto, é só gente amiga lembrando do meu nome. Ministra, e para fecharmos então, uma última pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Pois é, ministra, a senhora, nós temos aí a iminência do desfecho da eleição norte-americana e as projeções deram a vitória para o Joe Biden, candidato de oposição. A eleição está sub júdice, mas exercitar aqui uma hipótese, né, se confirmando a vitória do candidato democrata. Como a senhora vê algumas questões, especialmente a candidatura do Brasil a ser membro da OCDE? A senhora acha que esse processo seguiria normalmente nessa hipótese ou ele sofreria sobressaltos? Olha, eu acho que não. O Brasil tem feito a lição de casa, né? Em muitas áreas, enfim, nós estamos aí muito bem, outras nós estamos correndo para nos adaptar ao CDE. Eu acho que seria muito bom para o Brasil, mas eu não vejo. Eu acho que seja quem for o ganhador dessa disputa, né, democrática, eu acho que o Brasil vai ter argumentos e bons argumentos para continuar a ter o apoio dos americanos. O Brasil sempre foi um amigo dos Estados Unidos, um país democrata também, né? Nós temos aqui o pleno exercício da democracia, pode até, vamos dizer, eu tenho certeza que esse é um assunto para o Itamaraty tratar e para o presidente Bolsonaro, mas eu vejo que, eu não acredito, eu acho que os Estados Unidos têm aí o Biden, se ele ganhar a eleição, ele vai ter muita coisa para fazer e o Brasil pode ser um grande aliado, como já né, continuar sendo um grande aliado dos Estados Unidos. Muito bem, nós ouvimos aqui a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a quem eu agradeço muito aqui em nome da nossa equipe. Obrigado pela presença aqui no programa, ministra. Uma boa noite, ótimo final de semana. Obrigado, Vitor, Augusto, Zé Maria, Guilherme, foi um prazer falar aí com todos vocês, um bom fim de semana. Nós é que agradecemos, ministra. Agora são 6 horas e 25 minutos.